E aí, pessoal, beleza? Quanto tempo, hein? Saudades de vocês. Hoje iremos analisar os dois textos que eu passei como interpretação, para vocês fazerem a interpretação, que é a borboleta e o casulo, a lição da borboleta. São esses dois textos que iremos analisar hoje. O vídeo vai ficar um pouco comprido, porque também são 10 questões, né? E infelizmente nós vamos ter que passar um pouquinho do tempo. O combinado são 10 minutos, mas nós vamos demorar um pouquinho a mais do que os 10 minutos, tá bom? Estou com saudade de vocês, espero que todos se empenhem cada vez mais. Parabéns para todos que fizeram a tarefa, que se interessaram, e aos demais que não fizeram, por gentileza, procure fazer as suas tarefas direitinho, sem falhar. Todas as semanas nós temos duas tarefas de português, uma na segunda-feira e uma na quinta-feira, tudo bem? Então, beijo e vamos para a interpretação dos textos. Tchau! A borboleta e o casulo. Quando a lagarta, tornada crisálida, concluiu praticamente a sua transformação em lepidóptero, resta-lhe passar uma prova para se tornar verdadeiramente borboleta. Tem de conseguir romper o casulo no seio do qual se operou a transformação, a fim de se libertar dele e iniciar o seu voo. Se a lagarta teceu seu casulo pouco a pouco, progressivamente, a futura borboleta, em compensação, não pode libertar-se dele da mesma forma, procedendo progressivamente. Desta vez, tem de congregar força suficiente nas asas para conseguir romper, de uma assentada, a sua gola de seda. É precisamente graças a esta última prova e à força que ela exige que a borboleta acumule nas suas jovens asas, que esta desenvolve a musculatura de que terá necessidade depois para voar. Quem ignorar este dado importante e imaginando ajudar uma borboleta a nascer, romper o casulo em seu lugar, assistirá ao nascimento de um lepidóptero totalmente incapaz de voar. Esta não terá conseguido utilizar a resistência da sua sedosa prisão para construir a força de que teria necessidade para lançar-se seguidamente no céu. A lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu no casulo e o homem ficou observando o esforço da borboleta para fazer com que o seu corpo passasse por ali e ganhasse a liberdade. Por um instante, ela parou, parecendo que tinha perdido as forças para continuar. Então, o homem decidiu ajudar e, com uma tesoura, cortou delicadamente o casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e ela saísse voando. Nada disso aconteceu. A borboleta ficou ali rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas e nunca foi capaz de voar. O homem, que em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu que o casulo apertado e o esforço eram necessários para a borboleta vencer essa barreira. Era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria e ela estaria pronta para voar assim que se libertasse do casulo. Algumas vezes o esforço é tudo o que precisamos na vida. Se Deus nos permitisse passar pela vida sem obstáculo, não seríamos como somos hoje. A força vem das dificuldades, a sabedoria dos problemas que temos que resolver, a prosperidade do cérebro e músculos para trabalhar. A coragem vem do perigo para superar, e às vezes a gente se pergunta: não recebi nada do que pedi a Deus, mas na verdade recebemos tudo o que precisamos e nem percebemos. Vamos lá, vamos começar a nossa atividade de hoje. Atividade de interpretação textual, professor Veriano Moura. Texto 1, a borboleta e o casulo. Texto 2, a lição da borboleta. Ok, vamos lá para a primeira questão. Há relação entre os dois textos? Explique. Sim, esta aqui existe uma relação entre os dois textos, porque os dois textos falam sobre o processo de transformação da lagarta em borboleta. Vamos para a segunda questão. O texto
é um texto científico. Concordo ou discordo? O que faz você afirmar e concordar com isso? Retire do texto os argumentos que comprovam. Se discorda, apresente também os argumentos retirados do texto. Então, seria uma questão para todos concordarem. Por quê? Concorda-se pelo fato de o texto trazer informações sobre um assunto da biologia. Comprova-se isto pelos elementos próprios desta área. Uso da linguagem científica, como por exemplo lepidóptero, explicação do processo de metamorfose e pela mensagem de alerta para a preservação de uma espécie. Ok? Vamos para a terceira. Antes da terceira, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do que são os lepidópteros, certo? Pronto, vamos ver aí, ó. Lepidóptera é uma ordem de insetos que inclui as borboletas e as mariposas. Os lepidópteros compõem a segunda maior diversidade de insetos do planeta e são encontrados em quase todas as regiões do mundo, principalmente em locais tropicais, assim como o nosso Brasil, ok? Porque muita gente pode questionar o que é um lepidóptero, então eu trouxe uma pequena informação extra sobre o que são estes insetos, ok? Vamos para a terceira. O texto fala da transformação da borboleta. Cientificamente, como se chama esse processo? Essa questão eu acabei percebendo que muitos de vocês não acertaram, porque aqui era para você procurar uma resposta em outra fonte de informação, como por exemplo num dicionário, na própria internet, em um livro de pesquisa, certo? Porque esta transformação se chama metamorfose e muitas pessoas não acertaram. A gente já até havia comentado isso em sala sobre o que seria a metamorfose, né? A transformação que o inseto, a borboleta, por exemplo, ela sofre, né? Ok? Vou gostar de fazer um pequeno comentário. Aí vocês podem ver o processo de transformação da borboleta, né, da lagarta em borboleta. É como se fosse um ciclo. A borboleta põe os ovos nas folhas das árvores, né, e esses ovos se transformam em lagarta. A lagartinha se transforma numa pupa e ali a borboleta vai sendo gerada novamente, certo? É uma transformação. Aí eu gostaria de trazer mais um comentário aqui, em termos biológicos, nós temos que a transformação pela qual passam alguns animais que no decorrer do seu processo de desenvolvimento resulta numa forma e numa estrutura completamente diferente das iniciais. Isso é a metamorfose, é uma transformação, tudo bem? Quarta questão. O autor utiliza-se do texto para orientar sobre o processo de transformação. Qual é a grande lição que ele quer passar com o texto? Vejamos a resposta. Não podemos interferir na metamorfose. Esta é a resposta da quarta questão. Aí nós temos também mais algum exemplo do que é a metamorfose. Nós temos a larva, que passa por vários processos até se transformar numa pupa, e a pupa vai passando também por alguns processos até que a borboleta se torna adulta. Quinta questão. Agora vamos analisar o texto 2. Ele é uma crônica. Você concorda ou você discorda? Por que o texto é uma crônica? Explique e justifique com argumentos do próprio texto. Se discorda, faça o mesmo. Você também, se você não concordar, você tem que explicar, né, por que não. Ok? Vamos ver a possível resposta. Seria concordo, porque realmente o texto é uma crônica, né? O texto é uma crônica porque narra um fato do cotidiano, um fato possível, né, na realidade. Ou seja, um homem observando um inseto e interferindo em suas ações. O texto é curto, com linguagem simples. Neste caso, trata-se de uma crônica reflexiva, aquele que tem a intenção de contar a história, levando o leitor a refletir, conforme vemos no último parágrafo, né? O parágrafo traz uma lição de moral, uma reflexão,
ok? Vejamos um pouquinho mais sobre o que é a crônica. Vou fazer um comentário. Pronto. Você sabe o que é crônica? Apesar de já termos estudado em sala, eu gostaria de fazer mais esse questionamento. Você sabe o que é uma crônica? Vamos ver aqui alguns pontos. A crônica ela é muito utilizada em textos cotidianos, publicados por revistas, jornais ou blogs. A crônica faz parte de uma escrita mais simples e fácil de ser compreendida. Além disso, é responsável por tornar o texto mais próximo ao leitor. Mas você realmente sabe como utilizá-la? Temos aqui algumas dicas, dentre os diversos tipos de texto que possuímos, a crônica é a mais utilizada para desenvolver situações do nosso dia a dia, que facilitam a aproximação do leitor. O uso de poucos personagens, muitas vezes nem tem personagem, Quando há personagem, eles são comuns, não tem personagem muito característico, personagens muito complexos, não, são personagens comuns. Caráter crítico sobre comportamento, situações, etc. Texto de fácil compreensão, curtos e objetivos. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Segue um tempo cronológico determinado, Até que essa palavra crônica ela vem do Cronos, o deus do tempo, que é relativamente associado ao Cronos, ok? Espero que tenha ficado bastante claro. Vamos passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Sexta questão. O que fez o homem decidir ajudar a borboleta? Vejamos a resposta. Decidiu ajudar porque parecia que a borboleta havia perdido as forças para continuar sozinha. Sétima questão. Qual era a grande expectativa do homem em relação à borboleta? O homem tinha a grande expectativa de que a borboleta voasse. Vamos correr aqui para o vídeo não ficar tão grande assim, Oitava. A expectativa aconteceu? Realmente o que o homem estava esperando aconteceu? Justifique sua resposta. A resposta seria não. A borboleta ficou rastejando, deformada, totalmente incapaz de voar. Nona questão. O que faltou ao homem para que pudesse entender o processo? Faltou paciência, pois ele poderia ter esperado mais, sabedoria, conhecimentos científicos, informação. Então foram essas coisas que faltaram ao cidadão, que adiantou o processo da metamorfose da borboleta. Vamos para a última questão. Como no texto anterior, a grande lição está no último parágrafo. Vamos revisá-lo? Essa questão era mais para você completar, O que tem aqui, você vai lá no texto, volta lá no texto e completa essas frases. A força vem, a sabedoria vem, a prosperidade vem, a coragem vem. Explique com tuas palavras a mensagem do texto. Então você vai completar e depois você vai explicar com as suas palavras a mensagem do texto. Vejamos. A força vem dos obstáculos que enfrentamos. A sabedoria vem dos problemas que resolvemos. A prosperidade vem do cérebro e músculos para trabalhar. A coragem vem do perigo para superar. O texto pretende mostrar que devemos enfrentar as dificuldades para nos tornarmos mais fortes, sem fugir ou buscar atalhos. Todo desafio é necessário para o nosso crescimento e ajuda a nos transformar em pessoas melhores. Então chegamos ao fim do nosso trabalho, do nosso texto. Chegou uma mensagem aí para atrapalhar um pouquinho, mas não tem problema não. Faz parte do processo. Então tchau, fique com Deus.